ler então. Mateus, capítulo 15. Primeiro versículo ao versículo... Capítulo 15. A partir do primeiro versículo. Vamos lá. Lê do primeiro versículo ao 20, tá? Falei. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidar-te a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e atendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Nosso Senhor, perdoa todas as nossas faltas, os nossos pecados, Senhor, e pela graça, misericórdia Tua, ó Deus, fala ao nosso coração. Nós te rogamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine e aplique essa palavra a nós, Senhor, para que possamos compreender e viver, meu Deus. Seja conosco a Tua graça, a Tua verdade. Nós pedimos em nome de Jesus para a Tua glória. Sobre nós estamos aqui, sobre as pessoas também que vierem ouvir depois. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Deus. Meus irmãos, então eu quero, hoje à noite, fazer o outro lado da nossa mensagem, do tema, que eu comecei com a mensagem da manhã. Hoje nós tiramos para falar um pouco sobre... lembrar com estas duas mensagens o que aconteceu na Reforma Protestante no século XVI. Então, como eu falei para vocês, agora no último dia 31 de outubro foi comemorado mais um ano de Reforma Protestante. Então são 496 anos de Reforma Protestante, né? Em que no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele colocou as suas 95 teses na porta da igreja, proclamando os erros em relação principalmente à questão das indulgências praticadas pela igreja romana e chamando as pessoas para o ensino bíblico, para o ensino da palavra de Deus. Então, foi um marco histórico ali que mudou realmente a história da humanidade, a história do Ocidente, né? E afeta nós até hoje. Então nós, irmãos, se ouvimos o Evangelho,
é realmente por causa daquele acontecimento lá, né? Então de lá que veio um retorno à Escritura, porque essa era a grande ênfase do Martinho Lutero, né? Uma volta à Escritura Sagrada. E a questão de colocar toda a tradição religiosa que a Igreja Romana defendia ao longo dos séculos já no crivo da Escritura Sagrada, ou seja, de testar toda a tradição pela Bíblia, pela Palavra de Deus, né? Então esse foi o grande ensino da Reforma Protestante. Então dia 31 agora foi comemorado, e eu pensei em que não poderíamos deixar passar em branco, sendo nós uma igreja reformada, né, uma igreja batista reformada, então não podemos deixar passar em branco esta data. E hoje é dia 3 já, né? Dia 3 de novembro, nós falarmos, já que é o primeiro domingo depois da reforma, dia da reforma, falarmos deste assunto e aplicarmos um pouquinho. E eu escolhi esse texto aqui para fazermos algumas breves meditações. Eu não estou fazendo uma exposição profunda deste texto, não se trata disso, porque é um texto muito rico e que nós até precisamos, se Deus nos permitir, qualquer momento expor esse texto, olhar para ele com mais cuidado, entendendo cada versículo, aplicando as nossas vidas. Mas hoje nós não estamos fazendo isso nestas mensagens, nós estamos olhando o ensino dele de uma maneira assim, geral, e procurando extrair lições com relação à questão da tradição. Foi isso que Lutero se levantou lá, contra a tradição como aquilo que é realmente o principal acima da Bíblia Sagrada, e colocando a tradição no teste, como eu acabei de falar para vocês. Então o Senhor Jesus Cristo fala exatamente dessas coisas aqui. Eu disse para vocês pela manhã que às vezes os reformados, eles são acusados de que eles abandonaram a tradição, de que eles renegaram a tradição, de que eles não dão nenhum valor aos escritos e às opiniões antigas, às interpretações antigas, né? Mas isso seria uma tolice muito grande. O verdadeiro reformado não faz isso. O verdadeiro reformado não se sente numa ilha, né? Ou como alguém que está começando a história do cristianismo nele. Não, ele olha para o passado e ele vê as contribuições dos teólogos, dos homens piedosos do passado por toda a história da igreja. Porém, toda essa tradição, essas interpretações, elas são, para os reformados, têm que ser julgadas pela Bíblia Sagrada, né? Elas são importantes, têm o seu valor, mas elas não são palavra de Deus como a Escritura. Elas são palavra de Deus desde que elas preguem, ensinem o que a Escritura ensina, né? Então elas estão abaixo da Escritura e elas devem estar julgadas pela Escritura Sagrada. Se não, elas devem ser rejeitadas. Se elas não passarem no crivo da Escritura, elas devem ser rejeitadas. Portanto, elas são interessantes, são importantes, mas elas têm que ser julgadas pela Escritura Sagrada, que essa sim é a palavra de Deus dada por nós em forma escrita, para que ninguém erre. Já está escrito. Tudo que Deus ensinou, escrito, de uma maneira geral, com bastante clareza, né? E nós podemos então, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, entender a mensagem de Deus para nós hoje, né? E para isso também o Senhor levanta homens como pastores e mestres para levar esta palavra às pessoas. Então a Reforma levantou esses pensamentos, irmãos, porque aos longos dos séculos, né, aí por uns 1000 anos, desde antes da Reforma, a igreja foi se perdendo cada vez mais, e juntando tantas tradições, que quando se viu ali no século XVI, já ninguém mais sabia o que era cristianismo. A verdade do Evangelho estava enterrada por uma porção de entulho de tradições humanas. E Lutero, quando começou a estudar a carta aos Romanos, e começou a ensinar a carta aos Romanos, ele começou a ver que muitas das coisas que a igreja defendia não tinha base na Bíblia. Aí então chegou a época da Reforma Protestante. De manhã, então eu usei esse texto, e o ensino da Reforma é exatamente esse, né? Nós analisarmos a tradição pela Bíblia Sagrada. Jesus Cristo está fazendo isso aqui no capítulo 15. Eu analisei esse texto, tirei algumas lições desse texto, colocando o seguinte tema para os irmãos pela manhã. O que acontece quando a tradição ela substitui a Bíblia Sagrada? Isso aconteceu lá na época do Lutero. Isso estava acontecendo aqui na época do próprio Cristo, nesse Mateus capítulo 15 aqui, nós vamos ver isso claramente. Se vocês leram, aqueles homens estavam deixando a Bíblia para seguir as suas tradições, no caso, por exemplo, de honrar pai e mãe.
Em vez de honrar o pai e a mãe, eles estavam seguindo uma lei, uma criação, uma tradição deles, uma tradição humana. Então isso acontecia aqui, acontecia na Reforma e tem acontecido hoje no nosso tempo, tanto na Igreja Romana, que continua com seus mesmos problemas, nesse sentido de ser uma igreja que coloca a tradição e que segue a sua tradição e que não se dobra diante da Bíblia Sagrada, diante da Palavra de Deus, mas é também um problema evangélico, um problema dos evangélicos de hoje, dos evangélicos modernos, das igrejas pentecostais, neopentecostais e igrejas tradicionais que cederam a essas influências e que se perderam também. Então é hora, meus irmãos, de nós, hoje pela manhã eu falei o que acontece quando a tradição substitui as Escrituras, e eu falei de 7 coisas para vocês, só lembrando. Quando a tradição substitui as Escrituras, essa tradição ela leva a uma ilusão muito grande. Então, a tradição substituindo as Escrituras se torna ilusória, perigosamente ilusória, de maneira que os homens têm uma fé e uma crença, uma prática que não é verdadeira, que não é de acordo com Deus e com a sua palavra. Em segundo lugar, a tradição ela passa a ser autoridade, a Bíblia passa a ser renegada, passa a ser abandonada. Em terceiro lugar, a tradição, ela passa a manifestar a rebeldia do coração humano que não quer a Bíblia, que não quer Deus, que não quer a sua palavra, mas quer uma religião humana, que seja adequada ao desejo do coração humano que é pecador. Em quarto lugar, a tradição gera uma hipocrisia religiosa, quer dizer, aquela casca, aquela máscara. Jesus chamou esses homens de hipócritas. Eles pareciam homens piedosos, mas por dentro eles continuavam homens maus, homens que não amavam a Deus. Em quinto lugar, essa tradição produz trevas, quer dizer, se afastando da Bíblia, a Bíblia, como o Salmo 119 vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se eles se afastam da Bíblia, eles não têm luz nenhuma espiritual, eles têm escuridão. Em sexto lugar, essa tradição não purifica, ela cria uma religião hipócrita que esconde o coração. É como você pegar uma sujeira e esconder debaixo do tapete. O coração continua não regenerado, mas a pessoa se acostuma com aqueles rituais de lavar as mãos, aqui tinha que lavar as mãos, mas o coração continuava mal. Então essa tradição não purifica. E finalmente nós vemos que quando isso acontece, quando a tradição substitui a Bíblia, na verdade está acontecendo ali a falta da graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo vai dizer que aqueles homens que se escandalizaram, eles são plantas que Deus não plantou. Jesus vai dizer no versículo 13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então aqueles homens não são objeto da graça de Deus, eles estão mesmo no poder do coração deles, cego e mau. E eu concluí dizendo que nós necessitamos da graça de Deus para não cairmos nesse erro da tradição substituindo a Bíblia, que é o que nós podemos chamar de tradicionalismo. Isso existe na Igreja Católica, isso existe nas igrejas modernas. Por exemplo, hoje eu falei eu quero até explicar para que fique bem entendido, né? Por exemplo, hoje chega um pregador pentecostal, neopentecostal, e diz assim, o Espírito me revelou, ou eu tive uma tal experiência com Deus, e ele prega aquilo, ele ensina aquilo como se fosse a palavra de Deus. De onde vem isso? Isso vem da tradição pentecostal, que acredita nos dons hoje, que Deus fala hoje. Isso virou uma tradição ao longo já de décadas e décadas, e as pessoas acham que isso é certo. E quando você questiona, você diz isso não é verdade, ela diz, mas você está limitando o Espírito Santo, né? Elas não chegam a nos chamar até de incrédulos, porque nós não acreditamos nisso, nós queremos apenas a Bíblia. Mas isso já é uma tradição tão enraizada que eles não entendem quando nós falamos que as coisas não são assim. Então essas tradições, irmãos, elas são extremamente perniciosas e perigosas quando elas ficam acima da Bíblia, quando a Bíblia não pode mais julgá-las, elas passam a ser autoridade para as pessoas em termos de fé e de prática. Agora eu quero mostrar o outro lado. Quer dizer, o outro lado é a proposta do Lutero, quando ele colocou aquelas 95 teses, era isso que ele estava fazendo, né? Essa é a proposta dos outros reformadores todos, calvinos, puritanos. Essa é a proposta dos reformados da atualidade. Essa deve ser a nossa proposta, ou seja, nós não somos contra a tradição. Nós não estamos dizendo que a tradição de todo é perniciosa e é má. Não, nós queremos ouvir as pessoas do passado, nós queremos ouvir como elas interpretaram a Bíblia. Porém, a tradição, ela precisa ser julgada pela Bíblia. Quer dizer, a tradição tem que ser passada no crivo das Escrituras Sagradas. Então, de manhã eu falei para os irmãos o que acontece quando a tradição substitui as Escrituras. Aí nós vimos essas coisas trágicas que acontecem.
Então hoje à noite eu quero falar com os irmãos o que acontece quando as pessoas são levadas a testar a tradição pela Escritura Sagrada, não é? Então quando as pessoas recebem, isso a minha mãe fazia, meu pai fazia, meu avô fazia, meu bisavô fazia, antes do meu avô, meu tataravô, antes do meu tataravô, as gerações vêm fazendo. Mas deixa eu pegar isso aqui, vamos pegar esse costume já tão antigo e vamos testar isso pela Escritura. Isso tem base na Bíblia, né? Eu posso provar que o que a igreja vem fazendo, a minha igreja vem fazendo há tantos anos, às vezes séculos, tem base na Escritura Sagrada? É isso. Quer dizer, isso é reforma. O que é reforma? Voltar à Escritura para que o nosso cristianismo seja autêntico, porque buscando o cristianismo do Novo Testamento. Então, como é que os apóstolos ensinaram? O que eles ensinaram? Como é que eles viveram? Qual era a vida que eles exortavam as pessoas a viver, a prática de vida? Como era o culto dos apóstolos? Como era o culto da igreja apostólica, da igreja nos seus primórdios? O que acontecia lá? Nós vamos encontrar no Novo Testamento. Então, nós temos que testar todas essas coisas, a tradição, os mandamentos, as leis, o culto de hoje, e de perguntar, isso é bíblico? Isso é bíblico? Essa é a proposta da reforma, é simples assim, entendeu? Quer dizer, não é alguma coisa difícil de entender o que a reforma está propondo. A reforma só está propondo o seguinte: vamos testar tudo pela Escritura Sagrada, vamos testar tudo pela Palavra de Deus. Se for a Palavra de Deus, nós nos dobramos, nós aceitamos. Se não for, nós dizemos não. Por mais que isso seja de séculos, por mais que todo mundo acredite assim em volta de nós, nós dizemos não. Compreende o que é? Esse é o espírito da reforma. Esse é a bandeira que foi levantada por Lutero e pelos reformadores. E nós temos, irmãos, que fazer isso hoje, com grande urgência. Se nós formos olhar o cristianismo neste país, né? Parece o ex-presidente, né? Nunca na história deste país, né? A gente olha para isso aí que está acontecendo, nós podemos observar que tem muita coisa que, se for testado na Escritura, não vai passar. Agora, são coisas enraizadas, que fazem parte já da alma, do coração dos evangélicos. E isso dói quando a gente fala contra. As pessoas ficam muito chateadas. Mas, irmãos, a verdade dói. E nós temos que nos dispor, se nós somos cristãos de fato, que amamos este livro, que amamos a palavra de Deus, se nós somos evangélicos de verdade, nós submetemos a tradição à Bíblia. O católico, ele prega, ele ensina contra isso, ele não aceita isso, ele é romano, ele é católico, o ensino dele não é evangélico, né? Então ele diz que a tradição, Deus também fala pela tradição. Mas o evangélico verdadeiro, genuíno, não pensa assim. Ele submete a Bíblia, ele submete a tradição à Escritura Sagrada. A palavra de Deus, ela tem que ser a lâmpada, o crivo, a peneira, o teste, né, o exame de toda e qualquer doutrina. E se nós não dispusermos a fazer isso, nós não somos genuinamente cristãos bíblicos. Então, eu queria falar de 7 coisas que vocês vão perceber que é o inverso daquilo que eu falei de manhã, que vão acontecer quando as Escrituras, elas são postas como julgadoras da tradição, quando a tradição, ela é testada pela Escritura Sagrada. Eu falei para vocês que quando a tradição, de manhã eu falei assim, que quando a tradição, ela substitui a Bíblia, imediatamente a tradição, ela cria uma ilusão. Porque a Bíblia, deixa eu colocar da seguinte maneira assim para os irmãos, para ilustrar. A Bíblia, ela é como um óculos de Deus, que Deus nos deu, para nós vermos as coisas espirituais. Para nós termos discernimento espiritual de quem é Deus, quem é Cristo,
como nós estamos espiritualmente. Então é como eu uso óculos aqui, ó, estou usando esse óculos. Eu estou vendo vocês também de óculos, né? Todo mundo quase de óculos. Então, se nós tiramos o nosso óculos, nós não enxergamos direito. Então a Bíblia, ela é este óculos que nos faz enxergar o que está em volta de nós, ver a realidade. Mas se eu tiro o meu óculos, eu já não enxergo mais direito. Eu já não consigo mais enxergar. Então, quando a tradição ela é posta no lugar da Bíblia, as pessoas estão tirando o óculos que Deus deu para elas, o óculos espiritual. E elas não conseguem mais ver o que está em volta de si. E o que elas acham que veem é ilusão espiritual, a ilusão da loucura delas, do coração delas. Então, elas não veem mais a verdade. Portanto, a tradição, ela produz, quando ela está independente da Bíblia, ela produz uma ilusão espiritual. O que acontece então quando nós pegamos a Bíblia e colocamos ela como nosso óculos? Nós usamos o óculos que Deus nos deu e nós testamos tudo, inclusive a tradição, por mais antiga que seja, nós testamos pela Escritura, pela Palavra de Deus. A nossa fé, em primeiro lugar eu quero destacar isso, que a nossa fé e a nossa doutrina, a nossa fé, a nossa doutrina, a nossa prática, passa a ser baseada na realidade. Nós passamos a ver as coisas como elas realmente são. Deus se revelou em Cristo e a Escritura é a mensagem escrita desta revelação, registrada dessa revelação, de forma que quando eu olho para a Escritura, quando eu ouço a Escritura Sagrada, eu sei quem Deus é. E eu sei qual é o plano de Deus para a minha vida. E também não passo somente a conhecer quem Deus é, mas eu passo também a me conhecer. Conhecer o meu pecado, a minha miséria e a minha necessidade de Jesus Cristo. A minha necessidade do Redentor, a minha necessidade do Salvador. Então eu passo a ver as coisas como elas são. Quando então a tradição é testada pela Escritura, a minha fé e a minha prática passam a se basear na realidade. Esse é o primeiro efeito que acontece quando nós passamos a testar tudo pela Escritura Sagrada. A nossa fé, a nossa prática passa a ser real. Eu creio no que é real. Eu não creio em história, em fábulas. Você for estudar a Igreja Romana, é um monte de fábulas. Purgatório, Maria como intercessora. Isso tudo não é fábula, é invenção deles. Se você for estudar essas igrejas de hoje, o que eles pregam e ensinam, fábulas também. Mas quando a Bíblia começa a ser estudada com seriedade, pregada com seriedade, então as pessoas não vão acreditar em fábula. As pessoas não vão acreditar em mentirinhas, em historinha que conta para criança. Ele passa a ser adulto espiritual, passa a entender as verdades como elas são. Deus, eu sei quem Deus é. Eu não estou dizendo que eu conheço a Deus totalmente, nunca ninguém vai conhecer, mas eu sei quem Deus é, se eu ouço a Bíblia. Eu sei quem eu sou, e eu sei quem é Jesus. Então, o primeiro efeito é que a nossa fé e a nossa prática passa a ser real, realidade. Eu pergunto aos irmãos, vocês querem uma fé ilusória ou uma fé real? Vocês querem ser enganados ou vocês querem saber a verdade sobre Deus e sobre o plano dele para as suas vidas? Pense nisso. Se você quer saber a verdade, então teste tudo pela Bíblia. Faça como os bereanos que estão lá no Ato dos Apóstolos, que eles testavam os apóstolos pelas Escrituras, para ver se as coisas eram assim. Este é o espírito reformado, entendeu? A atitude reformada. Então, a primeira coisa que acontece quando as Escrituras elas julgam a tradição é que a nossa fé e a nossa prática passa a ser baseada na realidade, não em fábulas e ilusões. Primeira coisa. Segunda coisa, aliás, desculpe, eu quero ler os dois primeiros versículos aqui. Leia comigo o versículo 1 e o versículo 2. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Quer dizer, eles estavam tão incomodados porque os discípulos não lavavam as mãos, não por questão de higiene aqui, primordialmente, né? Mas por ritual religioso. Eles acreditavam que havia alguma purificação espiritual, religiosa, no ato de lavar as mãos, né? Então, aquilo é claro que era uma fábula. Jesus vai dizer também depois que não adiantava nada lavar a mão
e o coração continuava impuro, porque a purificação vinha de um coração renovado, não de lavar as mãos. Então é claro que aquilo era uma fábula. Aqueles homens, por causa da tradição, acreditavam em fábulas, não é? Mas quando Jesus chega com a palavra, chega com a verdade, para onde a fábula vai? Acaba. A verdade aparece. O que é que eles precisam? Lavar a mão? Para estar bem diante de Deus? Eu posso lavar a mão com o melhor sabão do mundo. Eu posso me banhar todinho, ficar todo cheiroso. Mas quando Deus olha ao meu coração, Deus, se eu não tiver nascido de novo, se eu não for uma nova criatura, Deus vai ver imundície espiritual. Então a realidade é, você precisa nascer de novo. E quando a Bíblia ela é pregada e a tradição é testada, essa realidade aparece e a fábula vai embora. Tá certo? Segundo lugar, quando a tradição ela é testada pela Bíblia, a Bíblia ela passa a assumir o lugar que é dela. Que lugar? A Bíblia é de fato autoridade sobre a tradição e sobre todo o pensamento humano. A Bíblia passa a ser autoridade genuína e verdadeira. Eu falei para vocês de manhã que quando a tradição ela é colocada acima da Bíblia, a tradição passa a ser autoridade e a Bíblia passa a ser abandonada. Agora, em teoria, lembra que eu falei de manhã? Que em teoria as pessoas vão continuar dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pergunta para um padre, para um teólogo católico, ele diz, a Bíblia é a palavra de Deus. Você pergunta para esses evangélicos modernos que já deixaram a Bíblia há muito tempo, eles vão dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. Eles vão até andar com a Bíblia, eles vão até citar textos da Bíblia. Mas no final das contas, a Bíblia já foi abandonada por causa das tradições deles. Eles creem mais nas suas tradições do que na Bíblia. Mas quando a tradição, e essa é a proposta, repito, da reforma, quando a tradição ela passa a ser testada pela Bíblia, a Bíblia passa a assumir o lugar dela, de verdade, não de teoria apenas, mas na prática. Qual é o lugar dela? A Bíblia é a autoridade. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia vem com aquele poder dos profetas do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. E quando o Senhor diz, acabou, não tem o que discutir. Deus falou, é a palavra de Deus. Então, quando Deus fala, a autoridade já vem do que Deus falou. Não depende de nada. Depende só da autoridade de Deus. Deus não depende de autoridade de ninguém para ter autoridade. Ele é Deus e acabou. Então, quando ele fala, a palavra dele vem com esta autoridade que é dele. E a Escritura é a palavra dele. Portanto, a Escritura é a autoridade. Quando a Escritura testa a tradição, a Escritura então assume este poder e este papel que é dela para a vida dos homens que ouvem a Bíblia assim. Então, se eu pego todas as minhas tradições, irmãos, e tenho coragem de julgá-las todas pela Escritura, o que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando a Escritura como autoridade. Agora, se eu não tenho essa coragem, se eu não julgo as coisas pela Bíblia, a Bíblia não é autoridade para mim de verdade. Posso até dizer que é 1000 vezes, mas ela não é. Mas se tudo eu julgo pela Escritura, então de verdade, de fato, ela é a palavra de Deus autoritativa. Leiam comigo do verso 3 ao verso 6, e é isso que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo diz assim: Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus acusa aqueles homens de que eles estavam deixando a palavra de Deus por causa da tradição deles. Mas eu queria que os irmãos percebessem que Jesus ele tinha essa atitude reformada, que Lutero defendeu e que os reformados sempre defendem. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Os fariseus hipócritas chegaram com Jesus Cristo e disseram assim, fizeram uma acusação para Jesus. Disseram para Jesus Cristo assim: os teus discípulos, eles estão errados, porque eles não seguem a nossa tradição de lavar as mãos antes de comer. O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo tentou argumentar com eles, baseado na tradição deles?
Jesus Cristo, por acaso, disse: não, vocês estão enganados. Olha, não é bem assim. Não, é que vocês não viram. É que Jesus... Não, meus discípulos lavam sim as mãos, de vez em quando. Mas vocês não viram eles lavar as mãos. Jesus fez isso? Será que Jesus Cristo tentou vencer a discussão, o debate, baseado na própria tradição deles? Negativo. Jesus colocou a tradição deles lá embaixo como coisa imunda, como coisa que não vale nada. E exaltou o quê? Os 10 mandamentos. Jesus pegou o 5º mandamento, que é o mandamento: honra teu pai e a tua mãe, e colocou aqui. Olha o que está escrito aqui. Vamos testar o que vocês estão dizendo pela palavra. E quando Jesus colocou esse teste, a tradição deles caiu por terra, porque eles negavam aquele mandamento e apoiavam e valorizavam a tradição deles. A máscara deles caiu. O que Jesus Cristo usou? A Escritura. Com essa atitude, Jesus Cristo estava fazendo o inverso deles. Eles, segundo o que próprio Jesus Cristo diz, invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição. Jesus Cristo, ao contrário, com esta atitude aqui, fez o inverso. Invalidou a tradição por causa da palavra de Deus. E é isso que acontece todas as vezes em que a Bíblia ela passa a julgar a tradição. A Bíblia passa a ser posta como aquela que é a autoridade última, final, absoluta. Tudo tem que ser testado pela Bíblia. Se não passar na Bíblia, não adianta vir com essa história de que isso é antigo, de que o fulano lá no século não sei do quando falou isso. Não me venha com isso. Se você não conseguir provar pela Escritura, a sua tradição, por mais antiga que seja, é falsa, é mentirosa. E se você quer ficar com ela, isso significa que você não dá valor à Bíblia. A Bíblia é para você. Você pode dizer que a Bíblia vale, que a Bíblia é autoridade, mas para você não é. Jesus então mostrou a atitude certa. Quando nós julgamos tudo pela Escritura, a Bíblia passa a tomar o lugar que é dela, autoridade final, suprema, absoluta, em questão de doutrina, prática, culto. A vida espiritual da igreja, em todos os sentidos, passa a ser baseada na autoridade que é a Bíblia. A Bíblia passa a assumir a autoridade que é dela. Segunda coisa é o que acontece, irmãos. Diferente dos tradicionalistas que põem a tradição acima da Bíblia e a Bíblia para eles não vale nada. Essa foi a acusação de Jesus. Certo? Então eu quero colocar aqui este ponto para os irmãos. Se você acredita mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus, autoritativa, que tem autoridade, julgue tudo pela Bíblia. Até o que eu estou falando agora. E qualquer pregação que você ouvir, que a Bíblia seja o teste final de tudo, porque ela é a palavra de Deus. Deus deixou tudo escrito. Deus não nos deixou nas trevas, na escuridão, para nós decidirmos o que fazer na hora. Deus deixou tudo escrito para que nós pudéssemos julgar tudo pelo que Ele escreveu, pelo que Ele já disse. É isso e acabou. Creio na minha palavra. A palavra de Deus é autoridade. Faça como Jesus. Quando alguém vier acusar você, ou quando algum ensino for proposto para você, você diga assim: peraí, deixa eu ver se a Bíblia apoia isso. E vá atrás da Bíblia. E pesquise e veja se aquilo tem base na Escritura Sagrada. Terceira coisa, irmãos, que acontece quando as Escrituras passam a julgar a tradição. Eu falei para vocês de manhã que quando a tradição ela é colocada acima da Bíblia, isso é uma manifestação da rebeldia do coração dos homens. Os homens odeiam a Deus por natureza. A Bíblia mostra que o homem, por natureza, ele odeia a Deus. Ele odeia os mandamentos de Deus, ele odeia a palavra de Deus. Então, quando a tradição está sendo posta acima da palavra, é claro que ali está acontecendo o quê? Uma manifestação desse ódio, dessa rebeldia do homem contra Deus. Porque o homem odeia a Deus e odeia a palavra, consequentemente o homem, ele cria para si doutrinas, crenças que sejam de acordo com o coração mau dele. Essas são tradições dele, e ele gosta delas porque aquilo satisfaz. Eu falei até para os irmãos do Sírio, que é uma tradição aqui em Belém. Por que as pessoas gostam tanto desta festa e vem gente até de fora? Porque isso agrada os homens. Os homens são idólatras por natureza. Os homens são
orgulhosos por natureza, eles querem dizer, eu fui para o Sírio, eu tenho fé, e eles querem se orgulhar nisso. Tudo isso é religião humana que agrada os homens. Então, quando a tradição ela é posta acima da palavra de Deus, é claro que isso é manifestação da rebeldia do coração humano. E quando o inverso acontece? Quando toda a tradição ela é julgada pela Escritura, quando a Escritura é posta como autoridade, isso significa, deixa eu explicar para os irmãos então, quando a pessoa pega este livro e diz assim, eu creio que este livro é a palavra de Deus, e ela ora a Deus e ela pede, Deus, me ilumine para que eu possa entender a tua palavra e ela seja a minha regra de fé e de prática. Me ilumine, Senhor. E ela toma este livro, ela lê e ela medita todos os dias, de dia e de noite. Ela faz o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele medita na lei de Deus dia e noite. Quando a pessoa faz isso, e quando a pessoa então também procura uma igreja, uma congregação, onde o pregador faz a mesma coisa, onde o pregador ele apenas abre a Bíblia e ele explica a Bíblia, só isso que ele faz, ele não inventa nada, ele não cria nenhuma nova revelação, nenhuma nova doutrina, ele só prega a Bíblia. Quando a pessoa está fazendo isso, o que ela está manifestando? Ela está manifestando que o coração dela está se submetendo a Deus e a sua palavra. Vocês estão entendendo? Quando a pessoa, tudo ela coloca baseando na Bíblia, sendo baseado na Bíblia. Quando ela julga tudo pela Bíblia, isso significa que ela está dizendo, eu aceito que a Bíblia é a mensagem de Deus para a minha vida. Se ela faz isso, ela está se submetendo a quem? Aquele que fez a Bíblia, que escreveu a Bíblia. Quem foi? Deus, o Espírito Santo. Nós não cremos que esses homens escreveram movidos pelo Espírito Santo? Nós não cremos que este livro foi escrito por direção, graça? Nós não cremos que cada palavra foi o Espírito Santo que colocou? É claro, irmãos, respeitando a personalidade de cada um, eles não foram usados como robôs, eles não foram usados como nada disso, eles estavam ali com a mente deles trabalhando o tempo todo, escrevendo, mas tudo o Espírito Santo estava dirigindo, e o que eles escreveram foi produto final do Espírito Santo. Portanto, é palavra do Espírito Santo. Portanto, é palavra de Deus. Então, se eu recebo este livro como palavra de Deus, e eu leio, eu me dobro a ele, eu estou me submetendo a quem? Ao Espírito Santo que escreveu, a Deus, à Trindade, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Quer dizer que quando a Bíblia ela está julgando as tradições, quando eu digo assim, não, eu vou testar, por exemplo, isso aqui é uma tradição. A nossa confissão de fé batista de 1689 é uma tradição. Mas o que nós fazemos? Nós colocamos a confissão de fé acima da Bíblia? Não. Nós testamos a confissão de fé pela Bíblia. E nós chegamos à conclusão de que o que a confissão de fé ensina é o que a Bíblia ensina, né? Mas é ela que é a autoridade, não a confissão de fé. De maneira, irmãos, que se nós fazemos isso com sinceridade, com verdade, com coração, isso significa que o nosso coração é submisso a Deus que escreveu a Bíblia. Se um pai de família, ele tem lá, vamos dizer, 3 filhos adolescentes, e ele sai de casa por algumas horas, e ele deixa uma ordem: ninguém liga a televisão durante essas horas, até eu voltar. Ele foi embora, mas a ordem ficou na casa. Se os filhos obedecem àquela ordem, eles estão obedecendo a quem? Ao pai. Eles estão se submetendo ao pai. Se os filhos vão lá e ligam a televisão, o papai não está vendo, ninguém vai saber, né? Então vamos ver televisão. Eles estão se submetendo, eles estão se rebelando contra quem? Contra o pai. Se eu não me dobro à ordem do pai, eu sou contra o pai. Se eu me dobro à ordem do pai, eu me submeto ao pai. A mesma coisa. Se a Bíblia passa a julgar a tradição, isso significa que o meu coração ele está se submetendo a Deus e a sua palavra.
Em quarto lugar, meus irmãos, quando a palavra de Deus está julgando a tradição, assim, deixa eu ler o 7 e 8, eu estou falando e eu acabo esquecendo de ler o texto. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Olha o que Jesus Cristo diz, ainda sobre o ponto 3, sobre o coração submisso a Deus e a sua palavra. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Observe que Jesus Cristo diz que aqueles homens, eles são hipócritas, o coração deles não ama a Deus, está longe de Deus, Jesus diz, por isso que eles ensinam doutrinas que são preceitos de homens. O inverso também é verdadeiro. Quem deixa a doutrina dos homens e se apega à Escritura, mostra que o seu coração não está longe de Deus, mas que ama a Deus e que se submete a Deus. Mas vamos ao quarto ponto. Quando as Escrituras elas julgam a tradição, vai acontecer também isso. O meu cristianismo passa a ser sincero. Eu falei para vocês que quando a tradição, de manhã eu falei que quando a tradição substitui a Escritura, o cristianismo passa a ser uma hipocrisia. Jesus chamou esses homens de hipócritas. Eles cantavam, eles falavam de Deus, eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles adoravam em vão. Hipocrisia. É isso que eu falei para você, expliquei, que a tradição, ela produz uma religião hipócrita, porque ela acaba por encobrir, ela fazer uma roupa, uma veste para encobrir a maldade do coração, a falta de amor a Deus que está no coração, e as pessoas ficam convencendo a si próprias e convencendo aos outros que são grandes amantes de Deus, que amam a Deus, mas no fundo, não amam a Deus coisíssima nenhuma. Essa tradição, quando a tradição é posta sobre a Bíblia, isso acontece. Mas quando a Bíblia ela é colocada como teste da tradição, o nosso cristianismo passa a ser sincero. Porque, irmãos, isso é sinal de que o coração realmente ama a Deus. Vamos ler então o versículo 10, versículo 7 ao 9. Leia comigo aí, por favor, novamente. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Observem que o coração está longe de Deus. Por isso que eles não querem a doutrina de Deus, eles querem a doutrina de homens. Mas todos eles estão se achando os bonzões, os santarrões. Eles dizem: nós amamos a Deus. E eles dizem para os outros: nós somos o povo que amamos a Deus. Assim eles enganam a si e enganam os outros. O que é isso? Hipocrisia. Máscara, casca. Uma veste de religião, mas o coração continua não amando a Deus. Mas quando acontece da pessoa se submeter a Deus, se submeter à palavra, julgar todas as tradições e a si própria pela palavra, isso significa que ela ama a Deus, não significa? Eu acabei de mostrar para os irmãos. Ama a Deus, ela quer obedecer a Deus, ela quer fazer o que Deus está dizendo na Escritura. Se isso é verdade, o cristianismo dela é hipócrita? Não, não é hipócrita. O cristianismo dela é sincero, é verdadeiro, é autêntico. Sabe, irmãos, existe o cristianismo hipócrita e o cristianismo autêntico. O cristianismo hipócrita é aquele da pessoa que diz que ama a Deus, mas no coração não ama. O cristianismo autêntico é aquele que diz que ama a Deus e de fato ama. Mas quando a pessoa é hipócrita, a pessoa não quer saber da Escritura. A Escritura ela não dá valor. A tradição religiosa é mais valiosa para ela do que a Escritura. Era o que acontecia aqui com os fariseus, é o que acontece na igreja romana e é o que acontece com muita gente hoje na igreja evangélica. Mas quando a pessoa ela é cristã realmente autêntica, ou seja, ela ama a Deus, é evidente que ela vai se submeter à Escritura e ela vai colocar tudo abaixo da Escritura. A Escritura vai julgar tudo.
e ela vai ouvir a Escritura acima de qualquer tradição religiosa. Assim, quando a Escritura julga a tradição, o que está acontecendo no meio da igreja é um verdadeiro cristianismo. Isso aconteceu como efeito da reforma. As pessoas começaram a se converter de verdade. Quando você estuda a história da igreja, você vai perceber que, com o passar dos anos, a igreja cristã, por exemplo, nas épocas iniciais, nas épocas das grandes perseguições, era muito difícil ser cristão. Para você ser cristão, você tinha que estar disposto a perder a sua cabeça, né? Perder a sua vida. E isso afastava muitos hipócritas, né? Então, vamos dizer assim, que isso facilitava na questão do cristianismo ser sincero, porque as pessoas, elas, é por amor a Deus mesmo que elas se colocavam ali a risco de morrer. Mas depois, quando a religião cristã se transformou numa religião aceitável e até oficial, isso começou a gerar uma atração para os hipócritas que queriam usar da religião cristã para os seus benefícios egoístas, os avarentos, os que queriam só dinheiro ou poder, né? Eles começaram a usar da religião para seu benefício pecaminoso. Então, com o passar dos anos, o cristianismo foi se tornando um cristianismo, em grande parte, de hipócritas, de pessoas que não amavam realmente a Deus. A reforma, irmãos, foi uma volta à Bíblia e teve também esse efeito de que, quer dizer, mostrou-se a hipocrisia, mostrou-se a falsidade, mostrou-se o que estava acontecendo. Por exemplo, o próprio Lutero, ele mostrou ali aquele comércio religioso que estava acontecendo na igreja. Isso tudo era pura hipocrisia, falso cristianismo, mas passado como cristianismo. Então, o efeito da reforma foi que começou a se semear um cristianismo autêntico. Afinal de contas, você quer ou não a Deus? Essa é a grande questão. Você ama ou não a Deus? Você ama ou não a palavra, a Escritura, como mensagem de Deus para você? Você quer ou não o Evangelho, a verdade, a vida, Cristo? Ou você ama o pecado, a morte, a escuridão? Você ama a luz ou ama as trevas? Essas são questões que são levantadas quando a Bíblia passa a ser autoridade. A Bíblia passa a ser proclamada. Começa a acontecer então o cristianismo sincero, o cristianismo autêntico. Em quinto lugar, meus irmãos, eu já li o texto, né? Em quinto lugar, quando a Escritura ela passa a ser colocada acima da palavra de Deus, o que vai acontecer? Luz, verdade. Eu disse para os irmãos pela manhã que quando a Escritura ela é abandonada e a tradição é supervalorizada, o que se produz são trevas. Isso está ligado ao primeiro ponto. Ilusão. E existe ilusão por causa da ignorância, por causa das trevas. Quando existe conhecimento de realidade, da verdade espiritual, o que está acontecendo? Luz. Por exemplo, nós estamos aqui neste ambiente. Já está noite. A luz do sol não existe agora para nós. Mas vocês estão me enxergando. Eu estou enxergando vocês. Eu estou vendo vocês. Eu acredito que vocês são seres reais, seres humanos reais. Vocês estão na minha frente e vocês estão me vendo. Mas como é que vocês estão me vendo? Por que vocês estão me vendo? Porque existe luz. Da mesma maneira, quando a palavra de Deus é valorizada, o que o salmista diz lá no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A realidade aparece porque Deus é luz. Quem revela a realidade, quem mostra o que é real é Deus, porque Deus é luz e Deus faz isso pela sua palavra. Observe o que o Senhor Jesus Cristo diz, irmãos, do verso 10 ao verso 14. Vamos ler. Jesus diz assim: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem.
Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Aí Jesus disse assim. Ele, porém, lhe respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos. Guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus está dizendo que aquele que é tradicionalista, como os fariseus eram, que abandonava a Escritura, abandonava os 10 mandamentos por causa da sua tradição, o que eles eram? Cegos. Um cego não vê. Um cego não tem luz. Um cego não enxerga uma pessoa que está na frente dele. Ele não pode ver. Pode um cego falar da realidade para outro cego? Também não, porque se ele não enxerga, como é que ele vai falar para outro? Se ele guiar outro, Jesus diz, ambos cairão no barranco. Ambos vão se dar mal, ambos vão morrer, porque os dois são cegos. Mas quem não é cego? Pense comigo, raciocine comigo. Se Jesus Cristo está dizendo que os tradicionalistas do seu tempo, os fariseus que colocavam a tradição acima da Escritura, eram cegos, nós podemos também dizer que aqueles que não são tradicionalistas, aqueles que colocam a Escritura acima da tradição, aqueles que testam a tradição pela Escritura, esses são o quê? Os que veem, os que enxergam, os que podem ver. Os olhos deles se abrem e eles veem a realidade. Irmãos, o efeito então maravilhoso, tremendo, extraordinário, que a Escritura causa quando nós nos submetemos a ela, é que nós passamos a ter luz, nós passamos a ver. Jesus diz, vocês estão enganados, vocês pensam que lavar as mãos contamina, mas não é. Mas quando você tem a Escritura, você vê que lavar as mãos não interessa espiritualmente. Você começa a ver as coisas, você começa a entender as coisas, você começa a ter discernimento espiritual. Você pode conversar com um cristão. Se vocês podem fazer um teste, por exemplo, você pode começar a conversar com um cristão católico romano, tradicionalista, você vai ver a quantidade de cegueira na conversa dele. Como ele fala tolices. Como ele fala absurdos. Coisas que, se você conhece um pouco a Escritura, você vai saber que aquilo não tem nada a ver, não tem nada a ver com a realidade, mas eles acreditam naquilo. Quando você conversa com um desses evangélicos modernos que estão seguindo as suas tradições também, e abandonando a Escritura Sagrada, você vai ver a mesma coisa, quando ele abre a boca, como ele fala tolice, como ele fala coisas que não tem base nenhuma na verdade de Deus, na verdade revelada de Deus. Agora, quando você conversa com um cristão que ama a Bíblia, que dá valor à Escritura, que lê a sua Bíblia, que medita nela, que dá valor a ela, que julga todo pela Bíblia, que frequenta e que é membro de uma igreja que faz a mesma coisa, onde tem um pastor que ensina a Bíblia, que prega a Bíblia, que explica a palavra de Deus, você vai perceber, é como a diferença entre luz e trevas mesmo, né? Você vai perceber a diferença da conversa daquele cristão. Ele é alguém que tem discernimento espiritual. É alguém que sabe fazer a diferença entre o branco e o preto, entre o azul e o amarelo, entre as cores. É alguém que sabe fazer a diferença entre os sabores. Ele sabe o que é gostoso, ele sabe o que é ruim. É alguém que sabe fazer a diferença entre o caminho estreito e o caminho largo. Ele sabe fazer a diferença entre pecado e santidade. Ele sabe fazer a diferença entre pureza e impureza, entre o que é podre, imundo, e entre o que é limpo e puro. Ele sabe, ele tem esse discernimento espiritual, porque ele tem luz. Irmãos, é quando a palavra de Deus nos ilumina, é que nós temos a luz de Deus. Em sexto lugar, irmãos, quando a palavra de Deus é posta como teste para a tradição, vai acontecer também que ocorrerá purificação e santidade. Eu falei para vocês pela manhã que quando a palavra de Deus ela é abandonada e a tradição é supervalorizada, vai acontecer o que o Senhor Jesus Cristo chama de
a falsa purificação, que é a religião da hipocrisia. Leia comigo do verso 15 ao verso 20 agora. Observe o que Jesus Cristo diz. Então Pedro lhe disse: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Observe, meus irmãos, preste bem atenção nesse detalhe que o Senhor Jesus Cristo fala, que a religião tradicionalista é uma religião tragicamente impura. O resultado do tradicionalismo é impureza, escondido por uma falsa pureza, mas continua sendo impureza. Jesus diz assim que os fariseus, eles lavavam as mãos, praticavam todo aquele ritual, eles se achavam puros ritualmente, espiritualmente, mas o coração deles continuava produzindo essas coisas horríveis, e isso os contaminava. O coração deles continuava produzindo maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. E são estas coisas, Jesus diz, que contaminavam a eles. Mas eles, com toda essa contaminação, com toda esta impureza lá jogada no coração deles, produzida pelo coração deles, eles se achavam os homens mais puros da terra, porque eles lavavam as mãos. Que coisa horrível, né? Mas é isso que o tradicionalismo produz: um ritualismo oco, seco, sem vida, morto. E assim que muita gente está hoje nas igrejas. Isso está no catolicismo romano, cheio de rituais, cheio daquelas a missa é um ritual, as procissões, mas isso está também no meio evangélico. As pessoas vivem praticando rituais, vão nos cultos como praticar um ritual. Faça isso, faça aquilo, a sua casa vai ser purificada, e eles acreditam naquilo, mas o coração deles continua mal. Eu disse para os irmãos, o que Jesus está ensinando aqui é que nós precisamos nascer de novo. Se você não nascer de novo, você pode ter multidões e multidões de rituais, mas você vai continuar impuro. E o seu ritual vai fazer com que você loucamente acredite que já está puro, mas a sua pureza é falsa. E é isso que o tradicionalismo produz, uma religião impura, escondida por uma máscara de pureza ritual. E ninguém questiona, todo mundo acha que está tudo bem, mas aquilo é só jogando impureza para baixo do tapete, imundície para baixo do tapete. Então, meus irmãos, é um fato muito claro por esse texto que quando nós fazemos o inverso, quando nós colocamos a Bíblia como teste, o que está sendo produzido é purificação, santidade, verdade. Porque deixa eu explicar para vocês. O tradicionalismo, ele põe... Deixa eu ilustrar assim. O tradicionalismo é a tampa do bueiro. O tradicionalismo é a tampa do túmulo. Lembra que Jesus Cristo chamou os religiosos de túmulos, o quê? Lembra? Caiados. Lembra disso? O tradicionalismo é esse túmulo caiado, essa tampa do túmulo. Sabe quando a pessoa morre, os familiares amam demais, mas eles não querem mais ficar com aquele corpo. Morreu, vai apodrecer. Então, imediatamente, faz-se um enterro. Dá-se um destino ao corpo. E o corpo é ali, posto ali. E com o passar dos dias, ele vai apodrecendo.
E as pessoas então, muitas vezes, ornamentam os túmulos dos seus entes queridos e deixam tudo bonito. Esses cemitérios parque, não é isso? Onde as pessoas olham assim, mas que coisa, que bonito, né? Parece também aqueles cemitérios de filmes, né? Parece tudo bonito, bem cuidado. E tá certo, deve ser assim mesmo. Mas o que está lá dentro? A gente sabe o que está lá dentro. E ninguém quer ver, ninguém gosta de ver isso. Não é verdade, meus irmãos? Então preste atenção. Isso o tradicionalismo faz. O tradicionalismo, ele é a tampa do túmulo. E ninguém quer olhar o que está lá dentro, sabe? Todo mundo está no seu ritualzinho de lavar a mão, mas ninguém quer olhar o túmulo. E onde é que está o túmulo? O túmulo está aqui. Jesus diz, é do coração. O coração que produz essa podridão, esse fedor, sabe? Que ninguém quer sentir. Vocês acham que isso é limpo? Vocês acham que o mau desígnio é uma coisa boa? Que o homicídio é uma coisa boa? Que o adultério é uma coisa boa? Que a prostituição é uma coisa boa? Que o furto é uma coisa boa? Que o falso testemunho é uma coisa boa? Que a blasfêmia é uma coisa boa? Vocês imaginem o horror que isso causa no Deus Santo. Ele que é santo, puríssimo. Como ele fica enojado com isso, não é, irmãos? E é isso que Deus vê no coração de todo homem e mulher que não estão em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. É isso que Deus vê no coração de todo homem e mulher que não nasceu de novo, que não foi renovado pela graça, pelo Espírito Santo. Não há nada, absolutamente nada em nós que seja amável para Deus. Mas há tudo em nós que produz repugnância em Deus, porque Deus é santo e nós somos um túmulo. Nosso coração é este túmulo. Entendeu? Agora, o que revela isso? O que destampa o túmulo e mostra o que nós somos de verdade? O que tira essa tampa do túmulo e mostra o que está lá dentro? Esse livro aqui. Está entendendo? É esse aqui, ó. Ele que diz o que nós somos de verdade. Ele não nos ilude, não põe mais uma tampa lá para ficar bonitinho. Olha que bonito, não? Ele tira a tampa e diz, olha o que tu és. Tu és isso aí. Teu coração é mau. E o que tu mereces? A ira de Deus. A ira de Deus. A ira de Deus. Entendeu? Mas então vem também a outra revelação deste livro que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo diz: Ele nos amou, deu seu Filho, e o Filho veio e morreu por ímpios, por pecadores, para que esses pecadores sejam justificados, sejam santificados em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. E essa mensagem que só aparece para nós, só resplandece, essa luz só brilha. Só existe então essa purificação e essa santidade, que é obra da graça, que é obra do Espírito Santo, quando Deus tira e purifica este túmulo e faz deste túmulo um coração puro e novo diante dele. Isso só acontece quando este livro é pregado com verdade. Agora, quando este livro é posto de lado e a tradição assume o lugar, aí o túmulo fica fechadinho lá, podre como sempre, mas parecendo bonito. Essa religião do tradicionalismo que está por aí, mas não é verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo mostra o que somos e nos transforma pela graça e pela obra do Espírito Santo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E finalmente, quando a palavra de Deus ela está sendo pregada, ponto 7, para nós concluirmos, isso vai significar que
Deus está operando. Porque olha o que Jesus Cristo diz. Eu falei, já disse um pouco de manhã, mas hoje eu quero concluir explicando um pouquinho mais. Leia comigo o verso 13. Vamos ler, aliás, o verso 14, 12 e 13. Verso 12. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, seguir a cegos. Mas o ponto é que eu quero destacar isso. Jesus disse que esses homens são assim porque eles não são plantas de Deus. Eles não são árvores do Senhor. O Senhor não os plantou. Eles não são eleitos. Eles não são predestinados. Eles não são objetos da graça soberana de Deus. Eles são aqueles homens e mulheres deixados ao próprio coração, túmulo mal deles. Está deixados aí, fiquem. Deus não plantou essas árvores. São plantas daninhas, são árvores que produzem espinhos. São plantas que o Senhor não operou nelas. São plantas deixadas ao próprio coração mau e perverso delas. E que por isso não amam a Deus. E que por isso não amam a sua palavra. E que por isso renegam a Escritura. E que por isso criam tradições que substituem a Escritura Sagrada. Mas quando Deus opera, irmãos, no coração, ouça. Quando Deus opera no coração, meus irmãos, a pessoa começa a buscar a Escritura e a verdade da Escritura, e passa a julgar tudo, absolutamente tudo, pela Escritura. Se isso está acontecendo na sua vida, saiba que você é objeto da graça de Deus. Mas se você sente que tem renegado a Escritura, vá ao Deus de toda a graça. Clame pela sua misericórdia e peça: Deus, me dá um coração que ame a tua palavra. Deus, tem misericórdia da minha alma. Eu li com vocês o Salmo 19 hoje de manhã, e hoje à noite nós iniciamos o culto lendo o Salmo 139. Eu disse de manhã que nós devemos ter a mesma oração do salmista no Salmo 19, que clamava e pedia para Deus livrá-lo da soberba. E hoje eu quero concluir essa mensagem exortando aos irmãos que tenhamos a mesma oração do salmista, do Salmo 139, que clamava ao Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, vamos voltar lá para o Salmo 139, que nós iniciamos este culto, e vamos ler os últimos versículos. E a minha exortação aos irmãos é que você tenha esta mesma oração. Leia comigo o versículo 23 e 24. Que essa seja a oração de todos nós a este Deus de toda graça, de toda misericórdia, o único que pode nos sondar, nos transformar e nos levar para o caminho da verdade. Vamos, que todos nós oremos esta oração do salmista, Salmo 139, verso 23, que dizia: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração, irmãos, porque só Ele pode fazer isso por nós. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Amado Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra hoje pela manhã e hoje à noite, Senhor. Nós estivemos aqui, pela graça do Senhor, refletindo sobre a necessidade da Tua palavra ser a nossa luz, a nossa lâmpada. Senhor, livra-nos, Pai. Livra-nos de colocar a tradição acima da Tua palavra.
e nos dá um coração que ame a Ti e ame a Tua palavra, e que teste tudo, inclusive a tradição, pela Tua palavra, Senhor, pela Escritura. Sonda-nos, Senhor, e conhece o nosso coração, prova-nos, conhece os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos guia pelo caminho eterno, Senhor. É nossa oração, meu Deus, faz isso nesta congregação e na nossa família, brilha a Tua luz através de nós, para que todos temam ao Senhor, e o Teu nome seja honrado, meu Deus, em nome de Jesus. Traz uma reforma hoje, Senhor, reforma a Tua obra hoje, Senhor, que todos voltem à palavra, à Escritura, nós rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, Deus. Amém, meus irmãos.